Não coloque as suas emoções acima da vontade de Deus. Se tem uma coisa que atrapalha que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas, são as nossas emoções. Porque as nossas emoções estão relacionadas à nossa vontade, àquilo que nós queremos fazer. Quantas vezes Deus falou para mim, saia de um lugar, e eu fiquei. Quantas vezes Deus falou para mim, se afaste dessa pessoa, e eu continuei vinculada com aquela pessoa. Isso porque eu coloquei em pauta a minha emoção. E o que aconteceu? Deu ruim. Por quê? Porque eu desobedeci a ordem de Deus. Eu desobedeci o comando de Deus. E isso acontece muito frequentemente em nossas vidas. É mais comum do que você imagina. E talvez você age dessa forma e nem se dá conta. E isso aconteceu também na Bíblia. Vamos ler Gênesis capítulo 12, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Então aqui a gente vê que Deus ele fez várias promessas para Abrão, e naquele momento Deus falou com ele muitas coisas, mas a ordem de Deus era que ele saísse da sua terra e do meio da sua parentela, ou seja, Deus não queria mais Abrão vinculado com parentela. Deus queria ele separado da parentela. Mas o que ele fez? Ele levou Ló com ele. Esse é o detalhe. Às vezes Deus quer fazer coisas em sua vida, Deus te faz inúmeras promessas, mas Ele te dá um comando. Tu precisa fazer desse jeito, porque eu quero que seja assim. Eu não quero mais você vinculado com essa pessoa. Eu não quero mais que você ande junto. E você faz o quê? Carrega a pessoa junto com você, porque você foi movido pela emoção. Muitas vezes Deus falou para mim, se afasta de tal pessoa. E eu continuei ali. E começou a dar confusão, começou a dar problema. E a gente vê na Bíblia que mais à frente isso não deu certo. Ló e Abraão juntos, eles tiveram que se separar. Porque simplesmente Deus não queria e Deus já havia avisado. Então sempre que Deus fala para você, não quero mais você junto dessa pessoa, Ele sabe o porquê Ele está falando, não insista. Esses últimos meses, especialmente, Deus tem me falado muito isso. Eu não quero mais você nesse lugar, naquele lugar, vinculado com essa pessoa. E eu não entendia, eu ficava assim, dizendo, ai Deus, mas essa pessoa é boa, essa pessoa é de Deus. Só que Deus, ele sabe, gente, o momento certo de separar. Tem pessoas que vão estar com você para uma vida, mas tem pessoas que vão estar com você para um momento. Isso é algo que a gente precisa ter bem claro. Tiveram pessoas que andaram comigo por muitos anos, longos anos, e que hoje já não estão mais aqui, nesse momento, nessa fase. Por quê? Porque não é a vontade de Deus que a pessoa esteja aqui. E algo interessante de você observar é que quando Deus tira alguém da sua vida porque Ele quer tirar, você fica em paz. Você não fica sentindo saudades, não fica sentindo falta, porque Deus não quer mais. E várias pessoas que Deus falou para mim, não quero mais você junto, eu insisti. Deu problema. Inclusive, não faz muito tempo que aconteceram algumas coisas. Então, Deus, ele sonda o coração. Deus, ele vê que o propósito daquelas pessoas não estão alinhadas com o propósito dele para a minha vida. Então, não dá mais para caminhar junto. Não andarão dois juntos se não estiverem em concordância. Não funciona. Então, aqui, Deus havia falado para ele sair. E ele saiu, porém ele levou com ele quem Deus não queria que ele levasse. Eu nem iria falar muito sobre isso, mas se Deus está falando, direcionando para falar, é porque tem pessoas que precisam ser alcançadas por essa palavra aqui. Talvez você está levando na sua vida, carregando pessoas que Deus não quer que você carregue. Então não insista em levar quem Deus não quer que você leve na sua vida. Você precisa entender que nós temos fases. Tem fases que você está de um jeito, tem fases que você pensa de um jeito. Então tem pessoas que vão poder estar contigo naquela fase, mas na fase que você vai estar daqui a um tempo, já tem pessoas que não vão se encaixar aqui. Já não faz mais sentido, porque você não se identifica mais. Quando eu paro para analisar assim quem eu era até um ano atrás e quem eu sou hoje,
A mentalidade que eu tinha há um ano atrás e a mentalidade que eu tenho hoje. Eu me dou conta de quanto eu fui moldada por Deus, do quanto que a minha mente mudou. E eu digo que quem me conheceu ano passado não me conhece mais, porque Deus me lapidou bastante. E nesse processo de lapidação, eu percebi que não dá para carregar mais algumas pessoas, não dá mais para ter amizade com algumas pessoas ou frequentar certos lugares, que aquela conversa não faz sentido para mim. Eu não me identifico com aquela conversa, eu não me identifico com aquelas pessoas. Eu vou estar naquele ambiente, eu vou me sentir mal, eu vou querer ir embora. Então eu aprendi a não me cobrar em relação a isso. Eu aprendi a não colocar a minha emoção à frente daquilo que Deus tem me ordenado. E eu não quero também pessoas em minha vida que me incentivam a colocar a minha emoção à frente da vontade de Deus. E Deus tem feito esse processo de limpeza na minha vida porque eu tenho permitido que Deus faça. Porque às vezes a gente não permite, Deus quer fazer, a gente não autoriza. Não, eu não quero não, porque eu sou muito apegada com essa pessoa aqui. Mas será que vai dar certo esse negócio que você quer? Então possa ser que Deus quer tirar você do meio de pessoas e lugares que não é mais para você estar, mas você está ali se segurando porque você quer assim. Não é Deus que quer assim, é você que quer assim. E isso está atrasando o propósito de Deus em sua vida. Porque talvez o que Deus tinha para fazer na vida de Abrão aconteceria em um tempo mais curto. Porém, o fato dele ter levado Ló com ele, que era o seu sobrinho, pode ter atrasado o cumprimento daquilo que Deus tinha para fazer. Vocês estão entendendo, né? Eu posso citar aqui também o medo. Quantas vezes Deus falou para você, faz isso, mas o medo te travou, o medo te paralisou e você disse, não, eu não vou fazer, porque eu tenho medo disso aqui dar errado. Então você colocou a sua emoção à frente da vontade de Deus, à frente da ordem de Deus para a sua vida. Quantas vezes Deus disse para você, eu vou fazer isso aqui, eu vou te dar isso, mas a dúvida entrou em seu coração e você desacreditou naquilo que Deus falou que irá fazer. Ou até mesmo Deus está te convocando para se aprofundar mais em intimidade com Ele, para buscar mais a Ele, e o desânimo te impede de buscar, de se aprofundar em Deus. Quantas vezes Deus falou para você, vai até aquela pessoa e fala assim, e essa pessoa foi ou é alguém que te faz mal, uma pessoa que te feriu e a raiva não te deixou, não te permitiu ir e fazer o que Deus mandou você fazer. Sendo que Deus tem um propósito naquilo que talvez seja constranger a pessoa com o amor, mas a raiva te dominou e você não foi fazer o que Deus mandou você fazer. Ou seja, todas essas coisas que eu citei aqui para você estão relacionadas às nossas emoções e muitas vezes nós nos deixamos ser controlados pelas nossas emoções. E isso atrapalha muito o propósito de Deus. Deus nos dá ordem, nos dá decretos, nos fala que vai fazer coisas e as nossas emoções nos impedem de ir, de fazer e de obedecer. E as emoções sempre farão parte de nossas vidas porque nós somos seres humanos. Então, enquanto estivermos aqui nesse corpo corruptível, sempre teremos que lidar com elas. Então, não é pecado você ter emoção, não é proibido você ter emoção, você sempre vai ter, porque você é gente. Então, gente sente raiva, gente sente medo, gente sente desânimo, gente sente felicidade, gente sente tristeza, gente sente muitas coisas. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui falando para você não sentir nada disso, tá bom? Porque você é uma pessoa. Então é normal você sentir essas coisas. O que você não pode permitir é que estas coisas te dominem e te impeçam de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E aqui em Romanos 8, versículo 8, diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, a partir do momento em que você escolhe viver para Deus, a sua carne não pode mais te controlar, ela não pode mais te dominar. Porque se a tua carne te domina, consequentemente você não consegue agradar a Deus. Então, como lidar com isso? Algo que eu aprendi, assim que eu fui praticando, eu mesma que desenvolvi isso,
foi a utilizar as palavras em meu favor. Então, quando eu percebo que as minhas emoções querem se sobressair e essas emoções são contrárias às ordens de Deus, à vontade de Deus, eu começo a verbalizar: eu vou fazer isso aqui porque Deus quer que eu faça isso. Eu não irei fazer a minha vontade. Aí Deus fala assim: se afaste dessa pessoa. Então a minha emoção já começa a dizer: mas eu conheço essa pessoa há tantos anos, é uma pessoa boa, vale a pena mantê-la aqui, é uma boa amizade, é uma boa pessoa. Só que o meu espírito diz assim: se afaste dela, chegou o tempo. Então eu começo a verbalizar: a vontade de Deus é que eu me desvincule dessa pessoa, então eu vou me desvincular. Não importa o que vai acontecer, não importa se ela vai gostar ou não, porque geralmente não gosta, mas eu vou me desvincular porque é o que Deus quer que eu faça e é o que eu vou fazer. Outra coisa que eu utilizo também é o boicote. Por exemplo, eu costumo boicotar as minhas emoções. Quando eu estou desanimada, eu percebo que ele quer me controlar e que ele vai me atrapalhar de orar, de buscar, de executar meus projetos, de trabalhar, de viver. Aí eu começo a falar alto, né? Opa, você não me domina. Eu estou feliz, eu estou animada, eu vou fazer o que eu tenho para fazer. É como se eu desse uma injeção de ânimo em mim mesma. Então, isso funciona, viu, gente? Sempre funciona. Então, eu não costumo deixar essas coisas me controlar. Se eu estiver... Quem conversa comigo assim sabe que é desse jeito que funciona. Eu estou aqui agora muito para baixo. Aí manda mensagem: hoje não estou legal, eu estou assim. Aí passa assim uma hora de relógio, eu já estou outra pessoa. Estou animada, fazendo as coisas, projetando, planejando, trabalhando. Então eu utilizo sempre isso. É até estranho, né? Parece que são duas pessoas diferentes, mas é isso, gente. Você tem que ir utilizando de estratégias, porque senão você não consegue chegar onde você tem que chegar, no lugar onde você tem lutado para chegar. Porque senão você nada e morre na praia. Então não deixe que as suas emoções te dominem, te controlem. Sempre que Deus te der um decreto, faça. E faça quando Deus mandou você fazer. Eu irei falar mais sobre isso aqui em outros vídeos. Sempre que Deus te der um comando, faça. Se tiver medo, faz com medo. Se tiver dúvida, faz com dúvida. Se estiver desanimado, faz com desânimo e tudo. Mas faz o que Deus mandou. Nunca coloque as suas emoções, que são as suas vontades, acima daquilo que Deus tem te ordenado, porque isso atrasa e muito o propósito de Deus na sua vida. Então espero que eu tenha ajudado você aqui com esse vídeo, que você tenha sido edificado e que a partir de hoje você pense mais sobre este assunto. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.